E se eu dissesse que um dos maiores vilões de Dragon Ball Z não nasceu de uma família? Ele foi construído a partir de outras pessoas? Cell não é simplesmente um monstro criado para destruir Goku. Ele é uma criatura formada a partir do material genético de alguns dos maiores guerreiros e inimigos daquele universo. E talvez seja justamente por isso que sua obsessão pela perfeição seja muito mais profunda do que parece. Porque Cell passa toda a sua existência tentando provar que é único, quando na verdade sua própria existência depende do outro. Depois da derrota do exército Red Ribbon para Goku, o Dr. Gero passou anos desenvolvendo máquinas capazes de derrotar aquele que havia destruído seus planos. Android 16, Android 17, Android 18. E, por trás de tudo isso, existia um projeto ainda mais ambicioso. Cell, o Dr. Gero, utilizou um sistema de coleta de material genético para reunir células de diversos guerreiros e inimigos. Entre elas estavam células de Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza e King Cold. Mas existe uma diferença importante. Cell não recebeu simplesmente a personalidade dessas pessoas. Ele não ficou inteligente porque recebeu células de Piccolo. Sua inteligência e sua capacidade estratégica estão ligadas à própria engenharia de Gero, ao computador responsável pelo projeto e à complexidade de seu organismo. O que ele recebeu foram características biológicas. De Goku e Vegeta, a herança Saiyajin e um enorme potencial de combate e evolução. De Piccolo, características dos Namekuseijins, principalmente sua extraordinária capacidade de regeneração. De Frieza e King Cold, características relacionadas à sua linhagem, incluindo enorme resistência física e elementos ligados às transformações. Cell é, portanto, uma espécie de arquivo vivo dos seres que o precederam. E isso nos leva diretamente a Julia Kristeva. No conceito de objeto, Kristeva fala sobre aquilo que perturba nossas fronteiras. Aquilo que deveria estar separado de nós, mas aparece dentro de nós. O sangue, o cadáver, a doença, tudo aquilo que nos lembra que a fronteira entre o eu e o outro não é tão segura quanto imaginamos. E Cell parece transformar essa ideia em uma criatura, porque diferentes seres fazem parte daquilo que ele é. Goku faz parte dele. Vegeta faz parte dele. Piccolo faz parte dele. Frieza faz parte dele. E mesmo assim, Cell olha para todos eles e afirma: eu sou perfeito. Essa é a primeira grande contradição de Cell. Ele depende daqueles que considera inferiores. Ele precisa do outro para existir, mas precisa negar essa dependência para construir sua própria identidade. Cell não quer simplesmente ser forte. Ele quer ser a síntese definitiva de todos aqueles que vieram antes dele. E talvez seja justamente por isso que sua ideia de perfeição seja tão obsessiva. Porque por trás da perfeição existe uma pergunta: quem é Cell quando retiramos tudo aquilo que ele recebeu dos outros? Existe outro conceito de Kristeva que se encaixa perfeitamente em Cell: o estrangeiro. O estrangeiro não é simplesmente aquele que está fora. Ele também revela algo sobre aqueles que acreditam pertencer. E Cell é exatamente isso. Ele não pertence completamente a nenhuma raça. Possui características Saiyajins, mas não é Saiyajin. Possui características Namekuseijins, mas não é Namekuseijin. Possui características da espécie de Frieza, mas não pertence a ela. Ele é uma mistura. Um ser que nasceu na fronteira entre diferentes identidades. Cell é o estrangeiro absoluto. E aqui podemos fazer um paralelo com os próprios guerreiros Z. Goku nasceu Saiyajin, mas cresceu na Terra. Vegeta nasceu príncipe dos Saiyajins, mas acabou construindo vínculos com aqueles que um dia considerou inferiores.
Piccolo começou como inimigo e acabou se tornando uma das figuras mais importantes da vida de Gohan. Ou seja, os guerreiros Z também atravessam fronteiras. Mas existe uma diferença fundamental. Eles aprendem a conviver com o outro. Cell aprende a absorver o outro. E isso fica ainda mais evidente quando observamos os androides. Android 17 e Android 18 foram criados pelo Dr. Gero como armas. Mas, apesar disso, desenvolveram desejos, relações e escolhas próprias. Eles deixam de ser simplesmente instrumentos. Cell, por outro lado, precisa destruir a individualidade deles para alcançar sua chamada forma perfeita. Ele precisa absorver Android 17. Depois, Android 18. E somente então acredita estar completo. Essa é uma das maiores ironias do personagem. Os androides foram criados para serem ferramentas, mas conquistaram uma identidade própria. Cell foi criado para alcançar a perfeição, mas precisa destruir a identidade dos outros para construir a sua. E aqui podemos entrar em outro conceito de Kristeva: o semiótico e o simbólico. O simbólico está relacionado à ordem estruturada, à linguagem, à identidade, às regras. A sociedade é o mundo em que conseguimos dizer: eu sou isso, você é aquilo, isso é permitido, isso é proibido. Já o semiótico está ligado às forças mais primitivas, aos impulsos, aos afetos, a tudo aquilo que atravessa o sujeito. Antes de ser completamente organizado pelas estruturas sociais e pela linguagem. Cell tenta construir uma identidade simbólica absolutamente rígida. Eu sou perfeito. Eu sou superior. Eu sou a forma de vida definitiva. Mas, por trás dessa identidade, existe um organismo formado por fragmentos. Diferentes espécies. Diferentes origens. Diferentes características. Cell tenta transformar essa multiplicidade em uma única identidade perfeita. E talvez seja justamente por isso que ele precise repetir tanto quem ele é. Quanto mais ele afirma, eu sou perfeito, mais podemos perguntar: por que ele precisa provar isso o tempo inteiro? Agora chegamos a uma das partes mais importantes desta análise: a tétrade sombria. Ela reúne 4 características associadas a padrões de personalidade destrutivos, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e sadismo. E Cell apresenta elementos muito claros dessas 4 dimensões. Comecemos pelo narcisismo. Cell possui uma visão grandiosa de si mesmo. Ele não quer simplesmente vencer. Quer ser reconhecido como superior. Sua forma perfeita representa essa crença. Eu sou perfeito. Por isso, derrotar seus adversários não é suficiente. Ele precisa provar que está acima deles. Depois temos o maquiavelismo. Cell sabe manipular. Ele provoca, engana e calcula as reações dos outros. O maior exemplo é o Cell Games. Em vez de atacar os guerreiros Z, ele cria um espetáculo. Estabelece regras e permite que se preparem. Ele transforma sua própria violência em entretenimento. Cell não quer apenas controlar seus inimigos. Quer controlar a situação psicológica. Depois temos a psicopatia. Cell demonstra uma enorme ausência de empatia. A vida humana possui pouco valor diante de seus objetivos. Ele destrói cidades. Mata pessoas e coloca inocentes em perigo sem demonstrar culpa. Mas existe algo ainda mais perturbador. Cell entende o medo que provoca e utiliza esse medo. Isso nos leva ao sadismo. Cell não precisa simplesmente matar. Ele pode provocar, humilhar e prolongar o sofrimento. Os Cell Júniors tornam isso ainda mais evidente. Eles não existem apenas para vencer.
Eles existem para destruir psicologicamente os guerreiros Z. Cell transforma o sofrimento em espetáculo. Mas existe uma diferença entre Cell e Goku. Goku luta porque ama o desafio. Cell luta para demonstrar superioridade. Goku procura adversários que possam fazê-lo evoluir. Cell procura adversários que possam confirmar sua própria grandeza. E é aqui que Cell funciona como um espelho distorcido. De Goku, ele possui a herança Saiyajin e o potencial de combate. De Vegeta, podemos estabelecer um paralelo com a obsessão por superar. De Piccolo, possui características Namekuseijins, principalmente a regeneração. De Frieza e King Cold, possui características biológicas relacionadas à sua linhagem. Mas Cell não simplesmente reproduz essas pessoas. Ele distorce aquilo que elas representam. A busca de Goku por superação se transforma em obsessão. A busca de Vegeta por força encontra em Cell uma necessidade extrema de superioridade. A inteligência estratégica ganha uma utilização manipuladora. A crueldade de Frieza encontra uma nova expressão. Cell funciona como um espelho quebrado. Ele reúne diferentes elementos, mas reorganiza tudo de maneira monstruosa. E talvez seja isso que torne Cell tão interessante. Ele representa diferentes características reunidas sem equilíbrio, sem empatia e sem limites. E agora chegamos ao ponto mais importante. Cell acreditava que sua forma perfeita seria o fim de sua busca. Mas, para se tornar perfeito, ele precisa absorver Android 17. Depois, Android 18. Ou seja, sua perfeição depende da eliminação da individualidade do outro. E isso nos leva novamente ao objeto. Aquilo que Cell tenta dominar é justamente aquilo que o constitui. Ele precisa do outro, mas odeia depender do outro. Por isso, sua resposta é absorver, incorporar, controlar, eliminar a fronteira. Mas existe uma ironia. Os guerreiros Z também são formados por encontros. Goku construiu sua identidade na Terra. Vegeta mudou através de seus vínculos. Piccolo deixou de ser apenas um inimigo. Cell não consegue fazer isso. Ele transforma a relação em dominação. Diferença é a matéria-prima. O outro em objeto. E talvez aí esteja sua verdadeira falha. Cell acreditava que perfeição significava possuir tudo o que precisava para superar os outros. Mas os guerreiros Z mostram outra possibilidade. Cell tenta organizar toda a sua existência através de uma única palavra: perfeição. Essa palavra se torna sua identidade, sua justificativa, sua prisão. Quanto mais ele precisa provar que é perfeito, mais sua existência depende da confirmação dos outros. Talvez Cell represente algo muito humano: a necessidade de construir uma identidade baseada na superioridade. Eu sou melhor. Eu sou superior. Eu não preciso de ninguém. Cell leva essa lógica ao extremo. E é por isso que sua derrota é tão simbólica. Ele acreditava que evolução significava superar todos os outros. Mas Gohan demonstra outra coisa. O poder também está em construir uma identidade própria. Cell nasceu de outros. Gohan também foi moldado por outros. Mas suas trajetórias são diferentes. Um transforma influências em identidade. O outro transforma influências em dominação. Cell queria ser perfeito. Mas talvez a perfeição fosse justamente sua maior imperfeição. Porque ele confundiu completude com superioridade. Confundiu identidade com poder. E transformou o outro em algo que deveria ser eliminado. No final, Cell não é assustador apenas porque é poderoso. Ele é assustador porque representa uma ideia. Podemos tentar eliminar tudo aquilo que nos incomoda no outro, sem perceber que parte desse outro também existe em nós mesmos. E talvez seja por isso que Cell continue sendo tão fascinante.
Porque o verdadeiro monstro não é apenas aquele que está diante de nós. Às vezes, é aquilo que não conseguimos aceitar dentro de nós mesmos. Se você gostou desta análise, inscreva-se no canal Cristeva. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. E lembre-se, isso é Cristeva.